to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o que hoje é jornalista e foi ex-aluno nosso aqui da nossa faculdade, o colega Bruno de Castro. Bruno de Castro, ele é graduado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, é especialista em Comunicação e Jornalismo Político, ele já foi correspondente do portal Terra, no Ceará, já foi repórter da editoria de política do jornal O Estado, já foi assessor de imprensa da Coordenadoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e atualmente é repórter do núcleo de cotidiano do jornal Povo. Bruno, todo convidado que vem aqui para o programa Destaque, eu queria saber um pouco mais do Bruno. O Bruno, quando foi, em que momento na sua vida você disse, pronto, eu quero ser jornalista? Professor, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu que passei aqui pelos bastidores da TV, trabalhei aqui durante 2 anos e 3 meses. Arrisco dizer que os 2 anos e 3 meses mais produtivos e mais importantes da minha vida até hoje, porque foram a base de tudo que eu estou conseguindo colher agora enquanto profissional. E fui produtor desse programa durante muito tempo, apresentei, fui editor, então voltar na condição de entrevistado me assusta um pouco. Mas vamos lá, eu decidi que ia prestar vestibular para jornalismo no meu 2º ano do ensino médio. À época eu estava bem em dúvida sobre medicina, direito, alguma coisa na área de humanas que eu não tinha muita noção de o que era. Mas medicina não tinha a menor condição de ser feito nada, porque eu não posso ver sangue, que eu fico branco, então sem condições de trabalhar com nada referente à saúde, por limitações minhas mesmo. E fiquei naquela, o que é que eu faço? Vou fazer direito, vou fazer publicidade, vou fazer o quê, né? Até que eu participei de uma gincana no colégio onde eu estudava, o Colégio Cristos, e aquele contato com a produção de eventos, com o modo como as pessoas se comunicam, o modo como eu tinha que me comunicar para me fazer entender diante da logística da gincana, me fizeram parar e pensar, não tem nada a ver com direito, eu vou fazer alguma coisa na área de comunicação. E foi quando eu fui fazer aqueles testes vocacionais e me indicou alguma coisa no ramo do jornalismo ou publicidade, me aprofundei e percebi que o jornalismo já fazia parte da minha vida desde moleque, desde sempre. Sempre fui estimulado muito a ler, tanto livro, quanto jornal, quanto revista em casa. Isso era uma rotina, porque papai é uma pessoa muito voltada para essa questão do estudo, inclusive o estudo acadêmico, então isso para mim foi uma constante. E aí eu disse, vou tentar, vamos ver no que é que vai dar. Se der certo, ótimo, seria um profissional feliz. Se não der certo, pare e começa de novo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua infância. Pois é, professor, foi uma infância muito feliz, Eu sou bem novinho ainda, só tenho 26 anos, mas quando a gente para olhar para trás, depois de andar um pouquinho, a gente percebe o quanto tinham sinais do que a gente ia ser quando crescer na nossa infância. Eu sou filho e irmão do meu pai ao mesmo tempo, Quem está em casa pode estar estranhando, mas eu vou explicar. Eu fui criado pela minha avó até os 9, dos 9 em diante eu fui morar com o meu pai, que é filho dela também, então por isso que eu me apresento como irmão e filho do meu pai ao mesmo tempo. E a gente sempre teve uma relação, tanto com a minha avó, que eu chamo de mãe, tanto com a mamãe quanto com o papai, sempre foi uma relação muito aberta, a gente sempre discutiu de uma forma muito tranquila todo tipo de assunto, desde assuntos pessoais a assuntos profissionais em casa. Então, eu tive uma formação de infância na base muito do respeito ao próximo, do respeito ao diferente, até pela minha condição de fenótipo, eu sou negro, então assim, você já lida com uma série de barreiras durante a sua vida que você tem que
se preparar para ouvir determinadas coisas. Houve muito não por conta da sua condição social. Eu não sou de família rica, papai, né, e mamãe são de família humilde. Hoje em dia a gente tem uma condição bacana, mas a gente é de uma família, de uma base familiar muito humilde, então a gente teve que galgar tudo muito na base do esforço próprio, né? E isso a gente só consegue se a gente tiver uma base familiar muito solidificada. E eu tenho, hoje em dia tenho papai e mamãe morando debaixo do mesmo teto comigo. Depois de 23 anos consegui fazer com que minha avó, que morava sozinha, minha mãe, viesse morar comigo. E estou no céu, né? Eu estou revivendo agora na fase adulta tempos de infância com os dois debaixo do mesmo teto, e tem sido uma delícia. Você chegou a conhecer um objeto em uma redação de jornal chamado Máquina de Escrever? Não, eu já sou do tempo do computador, né? eu sei da história das Olivetes, das famosas Olivetes, pelos livros, né? Pelas conversas que eu tenho hoje em dia com os companheiros de redação que já têm um pouco mais de estrada do que eu. E dou muita risada porque era um tempo completamente diferente do nosso, né? O tempo, na época da Olivete, passava de uma forma muito diferente do que passa hoje para a gente diante do computador, da internet, onde tudo é muito mais rápido. Quando a gente pensa que uma coisa está acontecendo, ela já terminou, na verdade. Lá no Povo, a gente tinha até ano passado um repórter chamado Landry Pedrosa. Uma figura, um querido, 46 anos de jornalismo policial, 44 dos quais como repórter do jornal Povo, uma memória absurdamente fantástica de detalhes da vida dele, profissional, e ele contava para a gente essas experiências da época da máquina de escrever, da loucura do funcionamento da redação, que eu ficava ouvindo e dizia, Landry, como é que vocês conseguiam? Né? Porque hoje, com toda a gama de meios para a gente conseguir informação, a gente ainda acha pouco. Né? Toda a avalanche de informação que a gente recebe durante o dia, a gente ainda tem quem ache pouco. O pai diz assim, não, eu preciso de mais. E na época da Olivete não existia isso, né? Você não tinha um computador na sua frente para você botar ali uma busca no Google ou acessar o Facebook para ter acesso a algum tipo de campanha que está sendo feita em prol de uma pessoa que é doente ou contra o Marco Feliciano, por exemplo, como a gente está vendo hoje em dia. Não existia isso, né? O jornalismo era de rua. Né? Era de você sentir a cidade, não era de você sentir o cheiro do ar-condicionado da redação, como muitas vezes acontece hoje. Eram outros tempos. E eu arrisco dizer, professor, que se eu tivesse... um certo rancor que eu tenho da vida de não ter nascido nessa época, sabe? Porque eu me identifico muito com esse jornalismo de rua, de povão mesmo. Como é, no seu entender, o jornalismo hoje, se você vive nesse mundo de comunicação generalizada, quando... o que acontece, por exemplo, em um país muito distante, acontece, a única barreira que existe é o fuso horário, né? Mas você sabe o que está acontecendo agora nesse momento. Como é essa vida de jornalista hoje, esse jornalista multimídia como você que consegue trabalhar? É frustrante, porque eu quero estar em todo canto ao mesmo tempo, em todo momento, sabe? Quando eu vejo essas coisas acontecendo, uma guerra estourando não sei aonde, pode me chamar de louco, mas a primeira coisa que eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu faria se eu estivesse nesse lugar? Sabe? Eu ia observar essa cidade a partir de que referencial? Porque a nossa realidade aqui, por exemplo, uma guerra no Irã, a nossa realidade aqui no Ceará não é de guerra. Né? A gente não tem o status de guerra, não existe o status bélico aqui no Ceará, apesar de as estatísticas de segurança pública indicarem que se mata mais aqui do que em São Paulo, por exemplo, né? O que é um absurdo. Mas a gente não tem o status de você deixar de sair de casa porque está tendo um bombardeio ou alguma coisa do tipo. Então eu fico pensando, meu Deus, qual seria o referencial que eu teria para fazer uma cobertura dessa, por exemplo, sabe? E isso é uma coisa, como a gente não consegue estar em todo canto, né? É uma coisa que a gente tem que se reinventar para dar conta dessa cobertura multimídia, né? Porque hoje em dia, só a informação que vai para o jornal impresso não é suficiente. Nem para mim, enquanto produtor daquela informação, nem para você, enquanto consumidor daquela informação. Hoje em dia, o perfil de consumidor é de consumidor multimídia, né? Muita gente se baseia na informação ainda, né, majoritariamente, advinda da televisão, porque, enfim, você encontra televisão em todo canto, na casa de todo mundo, a internet é algo que está avançando, né, mas você não se baseia só pela TV. Né? Hoje em dia, uma gama muito grande de consumidores sai da TV, vai para a internet, sai da internet, no caminho de casa para o trabalho, ouve alguma coisa no rádio que complementa o que você assistiu na televisão, ouviu na internet, e aí você vai para o jornal para ver alguma informação.
Então, é uma coisa que exige do jornalismo uma reinvenção, uma ressurreição diária, né? A gente tem que pensar isso sempre, e uma ressurreição do próprio profissional, né? Se a gente não para reavaliar as nossas técnicas todo dia, a gente corre o risco de envelhecer, profissionalmente falando, antes do tempo, né? A data de validade da gente se antecipa. Então, a gente tem que, o tempo todo, ficar pensando, nessa pauta aqui eu poderia fazer isso, porque para o impresso o mais importante é isso, para a internet o mais importante é aquilo, levando em consideração que o texto tem que ser uma coisa mais condensada, porque em internet o internauta não quer perder muito tempo descendo barra de rolagem de página, porque cansa a visão, porque o texto se torna enfadonho, porque ninguém tem paciência para aquilo, e para isso existem os hiperlinks, para você ir para as outras páginas. E aí eu pensar, não, vamos trabalhar com a questão da rádio, então eu tem que ter a questão da voz, tem que ter a questão do texto mais conciso, de períodos mais curtos, eu tenho que ter uma colocação, tenho que entonar a voz de forma mais precisa em determinadas expressões para eu alertar o meu ouvinte de que aquilo é o que eu quero passar como relevante. Na televisão, né, a questão da imagem, o velho companheiro da gente de televisão, o pó, para tirar a olheira de cansaço, e o texto que tem que ser aquela coisa também quase telegráfica. Então, é um desafio diário, viu? Ser multimídia não é fácil. Está faltando notícias? Eu faço essa pergunta porque, de repente, nos Bom Dia Ceará, nos Bom Dias Brasil, nos Bom Dias Planetas da Vida, eu vejo falar do Feliciano, ou eu vejo falar das empregadas domésticas. Aí, daqui a pouco, né, no Jornal da Rádio, é a mesma pessoa dando a mesma notícia, falando sobre o mesmo assunto. Aí eu vou para a internet e também é o mesmo assunto, todos falando sobre aquela mesma coisa. E quando um caso é um caso, e por exemplo, que agora, recentemente, no Rio de Janeiro, aconteceu naquele estupro lá dentro de uma van, e só se fala nesse assunto o dia todo, o dia inteiro, em todas as notícias, em todos os noticiários, em todos os Facebook, e quando alguém se comunica e se interliga com aquela notícia, ela consegue circular mais ainda. Está faltando notícia? Professor, notícia nunca falta, né? E tudo depende da angulação que você dá para cada fato que você quer divulgar. Agora, sim, deve-se levar em consideração também o apelo popular em torno de cada fato, né? Por exemplo, essa questão do Marco Feliciano se tornou quase uma campanha de exorcização nacional, para esse homem sair da presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. Então, se você tem segmentos da sociedade civil se mobilizando, a classe artística, a gente viu aí a Fernanda Montenegro beijando, dando um selinho na Camila Amado, né, uma outra atriz também sensacional, em forma de protesto, né? Dira Paz, Caetano Veloso participando de audiências públicas de protesto, se você tem Chico Buarque protestando, se você tem muita gente se mobilizando em torno de uma causa e você não dá visibilidade para aquilo, você corre o risco também de ser taxado de censura, né? Não estão dando a visibilidade que se merece. Aí, se a gente dá uma visibilidade excessiva, aí se fala, existe interesse escuso aí, né? A Globo, o grupo tal, estão divulgando a causa porque querem, como estão dizendo agora, que eu não concordo, que o excesso de exposição do Marco Feliciano é para esconder a presidência do Renan Calheiros. Eu já sugeri que desse uma surra nele. No meu Facebook, tá lá, rapaz, pega esse cabra, quando ele sair, dê uma surra nele. Qual dos dois? Do Feliciano. Porque ambos merecem, né, professor? Com resguardo da brincadeira, obviamente, que eu sou completamente contra qualquer tipo de violência. Não, mas uma surra não é violência, ele pode até gostar. Depende da angulação, né, professor? Mas assim, como se prega, né? Essa questão, estão dando muita visibilidade para o Feliciano para tentar subjugar essa questão do Renan, porque foi uma safadeza, o cara está na presidência da casa política mais importante do país e ninguém fala mais o assunto. Né? Ao meu ver, são coisas completamente distintas. Obviamente, se merecia dar também tanta atenção quanto ao Renan, como está se dando ao Feliciano, mas existe uma mobilização social infinitamente maior em torno do Feliciano, por questões morais, sociais, éticas, de direitos humanos, coincidentemente o tema da comissão dele, né? Existem N variáveis envolvidas que merecem uma atenção maior, né? Com certeza se deve focar também na questão do Renan e fazer se existisse uma mobilização social maior em torno do Renan, eu acredito que as duas coisas estariam tendo uma equidade de divulgação.
Mas, enfim, não acredito que falte notícia, eu acho que tudo depende de N fatores que são levados em consideração. Ontem, eu lendo uns livros de análise de conteúdo para a formulação de um trabalho acadêmico, um autor, que eu não me recordo agora o nome, dizia que em 1871, salvo engano, já se diagnosticava que lá nos jornais de Nova York existia uma progressiva substituição de temas tidos como de interesse social, né, política, economia, o que seja, nos jornais, por fofoca, esportes e algum outro tema que eu também não me recordo. Então você já vê que há uma progressão, né, dessas variáveis que não é de agora. Né? Não é culpa do jornalismo multimídia, não é culpa da internet, não é culpa do rádio. Né? São fatores sociais que levam a isso e que tem que ser considerado sim. Né? A gente não tem como simplesmente ignorar o fato de existir toda essa mobilização em torno do Feliciano. Agora vai muito também do editor, do repórter, da empresa em si mensurar de acordo com a linha editorial de cada empresa, porque jornal é uma empresa, rádio é uma empresa, televisão é uma empresa, claro. E cada uma se dita por uma linha editorial específica. Então, o que vai definir a amplitude que cada assunto vai tomar é a linha editorial da empresa, né? Então, não é falta de notícia, é a linha editorial e a mobilização social em torno de cada tema, né? Por exemplo, você acha que nós estamos dando a importância que deveríamos, em termos de notícia, entende-se, ao grande flagelo da seca que está acontecendo no Nordeste brasileiro? Olha, professor, isso é um tema que me incomoda demais, sabe? Porque o que é que a gente repara? Que qualquer flagelo no eixo sul-sudeste recebe uma amplitude fenomenal e em termos de vamos fazer campanhas de sensibilização para ajudar os irmãos da enchente de Santa Catarina de 2007, salvo engano, vamos ajudar o pessoal do extremo frio do Rio Grande do Sul. E existe uma mobilização absurda nacional em torno disso, porque o povo brasileiro é um povo muito sensível, que se envolve nesse tipo de campanha, mas a gente não vê o mesmo tratamento dado à questão da seca aqui no Nordeste, que é uma coisa que não começou ontem. Já morreram 100 mil cabeças de gado. Exatamente. Né? A gente está vivendo aí a pior seca dos últimos 40 anos. Né? Ou seja, não é uma coisa que começou esse ano. Né? E mil apelos são feitos, sociedade civil daqui se mobiliza, mas não se consegue tanta amplitude nos jornais, né? Nos veículos de comunicação do eixo sudeste, que infelizmente ainda condensa os grandes veículos, né, as grandes emissoras de televisão estão por lá, por questões históricas de desenvolvimento, obviamente. Né, os grandes jornais estão por lá, então as causas que acabam ganhando uma amplitude nacional partem de lá. Né? E aquela região muito dificilmente convive com seca. Né? A maioria das demandas é o contrário, é o excesso de água, é São Paulo inundada, é o Rio de Janeiro inundado, é Santa Catarina sendo tomada por... Né, ondas de chuva. Então, são demandas opostas porque as regiões são opostas. Eu lamento muito porque assim, o povo cearense, o povo nordestino é um povo que já sofre tanto por conta da falta de sensibilidade de algumas políticas públicas que poderiam ser implementadas de uma forma mais séria, né, mais responsável, que não são. Né? Então, poderia-se mobilizar setores para a gente... Não é acabar com a seca porque você não consegue simplesmente estalar o dedo e São José fazer chover todo santo dia, né? Isso não existe. Mas você tem como criar mecanismos de convivência com a seca, né? Em estudos acadêmicos de especialistas em ambientalismo, né, indicam que dá para fazer isso. Né? A transposição está aí, há 150, 160 anos sendo tocada, não termina, né? Seria um excelente caminho para acabar com esse desespero do sertanejo. Fala-se em transposição também lá da Amazônia, aí já seria um outro projeto assim, um pouco mais, né? Ainda mais polêmico do que o São Francisco, se a gente for avaliar. Então, eu acho uma pena por conta da característica do povo nordestino, que ajudou a levantar esse país. Né? São Paulo conseguiu muito do que tem hoje em dia por conta da força do nordestino. Brasília é o que é por conta dos candangos, né? O pessoal que saiu daqui para ajudar a construir. Então, acho que é uma população que merecia ter mais atenção do que já tem. Não estou negando os avanços que o Nordeste conquistou nos últimos anos, né? De maneira alguma, nem vou fazer referência a nenhum tipo
de governo, se foi FHC, se foi Lula, porque eu acho que isso é o de menos, o que importa é qual é o reflexo que se tem para a população. Então, eu acho uma pena por conta disso, sabe? Eu espero que os próximos gestores acabem levando mais a sério, porque a população nordestina merece um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Bruno, nós estamos no dia 7, né, comemorando o dia do jornalista. O jornalista tem dia? Eu sou não, né? Tem não, né? Eu sou jornalista todo dia. Eu sou jornalista da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, durante o som. Como é o dia do jornalista Bruno de Castro? Professor, já foi mais corrido. Agora eu dei uma desacelerada por questões pessoais e outros focos. Eu quero voltar, quero focar em mestrado, né? Quero ver se eu faço alguma coisa na área de pesquisa que eu estou sem me aprofundar muito desde 2008, se não me engano. Então, quero voltar. Mas, assim, é um dia que, da hora que você abre o olho, ou nem isso, porque às vezes a gente até sonha com isso, então até sonha com a profissão, mas, enfim, da hora que você abre o olho, da hora que você vai dormir, você pensa pauta. Invariavelmente, você pensa pauta. Não tem condição de você estar preso no engarrafamento em Fortaleza, que hoje em dia é uma constante, e você não pensar, meu Deus, o que é que está causando isso? Aí você estica o olho e vê que lá na frente foi um caminhão que bateu num poste, derrubou e imediatamente você liga para a redação. Estou na avenida tal, acabou de cair aqui, um caminhão bateu num poste que afetou um carro, tem uma pessoa ferida. Vocês querem que eu faça? Não estou nem no meu expediente, mas vocês querem que eu faça? Porque é da gente isso, entendeu? E não é por questão quer estar em todo canto, né, como o papai às vezes brinca lá em casa, adora fazer fuxico, né? Não é isso, é uma demanda pessoal de você tentar melhorar uma situação que você vê que não está agradável, né? Eu não consigo me sentir à vontade, por exemplo, é uma coisa que eu acho um absurdo ninguém se inquietar, mas aí vai muito do meu contato com o tema, de eu viver numa cidade onde 1.628 pessoas são assassinadas no ano de 2012, como é o caso de Fortaleza, né? A gente teve um índice de assassinato aqui maior que o índice de assassinato de São Paulo, que é uma cidade que tem 4,5 vezes mais população do que aqui, e as pessoas considerarem isso uma coisa normal. Para mim, isso não é normal. Então, a partir do meu diagnóstico de anormalidade, eu vou pensar saídas para aquilo, eu vou exigir do governo que aquilo seja feito, não só enquanto jornalista, enquanto cidadão em primeiro lugar. Eu pago impostos, né? O senhor paga impostos, os meninos daqui da cinegrafia, da parte de cinegrafia pagam impostos. A gente precisa exigir isso, não é na condição de jornalista. Agora, claro que o meu contato com o tema, o fato de eu ter acesso direto à cúpula da Secretaria de Segurança Pública enquanto jornalista, não por relações pessoais, mas por relações trabalhistas, para poder cobrar, claro que isso me favorece em termos de agente de cobrança, né? Mas, independente do tema, a gente tem que se inquietar. Né? Jornalista que não se inquieta está fazendo o quê na profissão? Né? Vai tomar banho de mar, sabe? Não tem como. Então, não tem como eu dizer que dia de jornalista a gente comemora dia 7, dia 20, dia 30. Isso não existe, professor. Não existe. O dia que eu decidi fazer a comunicação, me tornar um comunicador social, e repare para o peso que isso tem, comunicador social. Eu sou a voz de determinada população, de determinado segmento social. Isso é muito sério. Você gosta mais de escrever, gosta mais de falar, e você gosta mais de tuitar? Professor, eu tive uma época que eu gostei mais de falar, que foi justamente a época que eu trabalhei aqui na TV, porque exigia da gente isso, né? A gente tinha que estar o tempo todo. Tinha dias que a gente passava o dia inteiro aqui nesse estúdio gravando o destaque, saía para apresentar o FGF Notícia, voltava para acompanhar a gravação da Universidade Viva. Então, assim, era uma época que me demandava muito mais a fala do que a escrita. Hoje em dia, eu escrevo mais e tuito e Facebook mais, vamos dizer assim, né? Isso. Porque não tem como a gente negar a rede social, Pois é, a rede social veio para ajudar o jornalismo a divulgar. Certeza. N pautas nascem de demandas de rede social. N pautas. Porque imediatamente após o ocorrido, o fulano tuita que, como aconteceu uma vez, teve um tiroteio na Via Expressa. E nós tomamos conhecimento lá no Jornal Povo pelo Twitter. Eu e um outro repórter que estávamos fazendo a cobertura policial do dia, colocamos lá no Twitter, Fortaleza, violência, e apareceu uma pessoa tweetando. Acabou de ter um tiroteio na Via Expressa. E isso gerou a demanda da pauta.
O Bruno lhe foi ligar e soube que o secretário de Segurança Pública tinha participado desse tiroteio, porque tinha visto uma tentativa de assalto e foi intervir pessoalmente, e aquilo acabou gerando troca de tiro, teve prisão, teve mobilização. Eu lembro desse episódio. Exatamente, é algo bem recente. Então, nasceu de rede social, né? Assim como essa pauta, em outras demandas, vêm do Facebook, campanha por doação de medula óssea, é uma coisa muito recorrente, né, no Facebook. Né? Isso já pautou a gente 2 ou 3 vezes lá no Jornal Povo, né, que é uma causa, inclusive, que quem estiver em casa, por favor, se sensibilize, porque o banco de doadores de medula óssea do Ceará ainda é muito pequeno, a gente tem pouco mais de 100 mil pessoas. Precisa aumentar consideravelmente para a gente ter uma situação melhor. Então, muitas pautas nascem de rede social, Facebook, Twitter, o próprio que dizem finado Orkut, né, que acabou perdendo muitos usuários, mas que é uma coisa que ainda demanda muito. A gente enquanto jornalista, hoje em dia não tem como você negar a importância desse tipo de ferramenta, né? Profissão é impossível, não tem como você... essas mobilizações em torno do Feliciano, por exemplo, é impossível você acessar o Facebook uma vez na sua vida depois que esse homem entrou nessa comissão e você não encontrar uma campanha de que ele fez isso, de que ele fez aquilo, ou a favor ou contra, porque obviamente existem as pessoas que são a favor do pastor e a gente tem que respeitar, porque a gente vive numa democracia. Mas é impossível você não ver uma campanha no Facebook. Então, como é que você vai ignorar isso? Não tem condição. E o cuidado com a escrita. O jornalista moderno tem um cuidado com a escrita? Professor, algumas pessoas, alguns colegas mais próximos chegam a me espizinhar por isso. Eu não sou muito a favor desse reducionismo linguístico de internet. De ao invés de você escrever qualquer, você escrever que. De você escrever você escrever VC. Eu tenho uma certa resistência, confesso que chego a utilizar, mas me incomoda bastante, porque eu acho que a gente acaba se viciando a escrever dessa maneira. Eu nunca utilizei e nunca fui reclamado. Continue assim. mas, assim, o meu meio, né, a redação do Jornal Povo é uma redação muito nova, em termos de... A idade média dos repórteres é uma idade muito, muito nova, 24, 25 anos. Então, é uma galera que está habituada a essa linguagem, né, descolada, né? Então, você lida com isso. Agora, eu não gosto muito, eu sou um tanto conservador nesse aspecto de linguagem. Português é uma coisa que me inquieta demais, sempre me inquietou, sempre foi uma das minhas disciplinas favoritas desde a época do ensino fundamental. Eu leio muito, né, essa reforma ortográfica que teve foi uma coisa que me demandou bastante, eu gosto muito de me inteirar disso, então me incomoda um pouco ver certos erros grosseiros de português em rede social, por exemplo, sabe? De você não saber diferenciar o mas do mais, você não saber que entre um sujeito e um verbo você não deve colocar uma vírgula, e é o que mais a gente vê, né? Isso me incomoda um pouco. Agora também porque eu lido com isso, né? A minha ferramenta de trabalho é a escrita, é a letra. Então, se o jornalista não se preocupa com isso, ele vai se preocupar com o que mais, né? É o seu instrumento. Se você escreve errado, se você se expressa de uma forma que você não é claro o suficiente para o receptor da mensagem entender, repense. Ô Bruno, agora uma coisa interessante, né? Fazer uma entrevista com destaque com um jornalista, colega de trabalho aqui, que estudou aqui, o tempo passa tão rápido, né? Que é um negócio muito sério. Então, você tem 1 minuto. Quando o convidado fala demais, né, professor? Então, você tem 1 minuto para as considerações finais. Vamos lá. Eu que sempre tanto programei essas considerações finais com os meus convidados na minha época de produtor, agora estou na condição de fazer essas considerações finais. Voltar aqui é sempre um prazer, seja na condição de dar entrevista ou de só revisitar os amigos, porque eu realmente fiz grandes amizades aqui dentro, desde os meninos daqui dos cinegrafistas até o diretor-geral, que foi meu coordenador, é meu amigo pessoal até hoje. Então, assim, foi uma casa onde eu aprendi muito, sabe? Seja dentro de sala de aula com os professores extremamente atenciosos e carinhosos que eu tive, aqui na TV, onde eu disse, repito, passei 2 anos e 3 meses e foi um dos períodos mais produtivos da minha vida. Né? Sem a experiência que eu tive aqui na TV, eu certamente teria muito mais dificuldade de lidar com determinadas demandas que eu lido hoje em dia, né? Porque a gente ganha uma praticidade muito grande, porque aqui a gente tem que dar conta de várias demandas na área produtiva de jornalismo.
Então, é muito bacana revisitar, é como se fosse uma fotografia que você está em casa e olha e volta no tempo, né? É muito bacana isso. Aprendi um bocado, muita gente boa saiu daqui e está trabalhando, está no mercado. Muita coisa boa ainda se produz aqui, né? Essa edição está aí para provar isso. E fico feliz de voltar e estamos à disposição, professor. Sempre quiser bater um papo, é só ligar, é só chamar que a gente volta. Ok, muitíssimo obrigado. Eu conversei aqui com o Bruno Castro, aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido na íntegra através do nosso portal, no youtube.com/FGFIES, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.